Olá a todos, eu sou o autor deste canal. A nossa história de hoje será sobre como uma mulher foi traída por pessoas próximas. Tenham um bom vídeo. O cadeado era novo. Brilhava ao sol da manhã, com aquela frieza específica das coisas compradas com intenção, não por necessidade, mas por decisão. A decisão de transformar em facto consumado o que ainda podia ter sido conversa, o que ainda podia ter sido uma tarde sentados à mesa com café no meio e palavras difíceis, mas honestas. Leonor ficou parada à frente da entrada da sua própria casa durante um tempo que não mediu, com as mãos caídas ao longo do corpo e os olhos no cadeado, como se estivesse a tentar perceber em que curva do caminho as coisas tinham dobrado sem ela reparar. Em que momento exato o filho que ela tinha criado com as próprias mãos, que tinha alimentado e medicado e levado à escola com chuva e com sol, se tinha tornado o homem que comprou aquele cadeado numa ferretaria da vila e o instalou de noite, enquanto ela estava do outro lado da parede. Tinha 52 anos, cabelo comprido cor de prata que o vento da manhã movia devagar, maçãs do rosto altas que o tempo tinha aprofundado em vez de apagar, daquelas faces que ficam mais interessantes com os anos, que ganham definição em vez de perderem, que contam uma vida sem precisar de a explicar. Os olhos eram castanhos escuros, do castanho que parece preto quando a luz é fraca e que só revela a sua cor verdadeira quando o sol bate de frente. As mãos tinham calos velhos nas palmas, calos de anos de trabalho que tinham endurecido e ficado como parte da pele, não como defeito, mas como registro. O registro honesto de uma mulher que nunca pediu a ninguém para fazer por ela o que podia fazer sozinha. E havia nela uma expressão que não era de choro nem de raiva. Era de quem já chorou o suficiente para saber que as lágrimas não abrem fechaduras e a raiva só cansa quem a sente sem chegar a lado nenhum. 31 anos naquela casa. Não era um número. Era a marca no batente da porta onde o marido media a altura dos filhos todos os anos até eles terem vergonha de continuar. Era o cheiro específico da cozinha de manhã, com o pão a cozer e o café a passar. Era a telha partida no canto direito do telhado, que deixava entrar um fio de água quando chovia forte, e que ela tapava com um pano, enquanto ele dizia que ia arranjar, e ela sabia que não ia. E havia nessa pequena mentira repetida uma ternura que só percebeu depois de ele não estar para a repetir. 2 filhos nascidos ali, um parto de inverno, com a parteira que chegou encharcada, e o outro de verão, com a janela aberta para a noite quente. Um marido enterrado a 3 quilómetros, com uma campa de granito simples, que ela limpava todas as semanas com um pano úmido e flores do campo colhidas no caminho. Não por obrigação, por hábito. Pelo mesmo hábito com que se acende a luz de um quarto onde já ninguém dorme. Uma vida inteira de manhãs cedo e noites tarde, e mãos sempre ocupadas, sempre a tratar-lhe alguma coisa ou de alguém, sempre a segurar o que precisava de ser segurado. O filho mais velho, Rodrigo, tinha trocado o cadeado na véspera à noite. Não enquanto ela dormia. Ela não estava a dormir. Estava sentada na cozinha, com as mãos em volta de uma chávena de chá, que já estava fria, a ouvir os passos dele no corredor, o som de ferramentas pequenas, o clique metálico da nova fechadura a ser testada do lado de fora. E ficou quieta. Não saiu. Não perguntou. Havia coisas para as quais não precisamos de confirmação, porque o corpo já sabe. E o corpo dela sabia há meses, desde que a nora começara a aparecer ao jantar com aquele sorriso que não chegava aos olhos e a falar da quinta como o investimento e do futuro como algo que implicava vendas e decisões e modernizações que Leonor nunca tinha pedido. Havia uma linguagem naquelas conversas que ela aprendera a ler com uma precisão que a entristecia. A linguagem das pessoas que já decidiram e estão apenas a preparar o terreno para o anúncio. Por isso as malas já estavam feitas. 3 malas, feitas com cuidado na semana anterior, a roupa dobrada da forma certa, cada peça com o seu lugar, os documentos importantes numa pasta plástica no bolso exterior, as fotografias do marido embrulhadas num lenço de linho que tinha sido dele
e que ainda guardava, com os anos, qualquer coisa do seu cheiro que ela não conseguia confirmar se era real ou memória. Havia também sementes numa caixa de lata que o marido usava para guardar parafusos. Sementes de tomate, de pimento, de uma abóbora antiga que a mãe dele cultivara e que havia passado de mão em mão durante 3 gerações. Não era resignação arrumar as malas assim. Era preparação. E a diferença entre as duas é que uma pessoa que se prepara ainda decide para onde vai. O terreno tinha 2 partes separadas por um caminho de servidão registado no cartório. A casa com o pomar imediato, que estava em nome de Rodrigo pelo testamento do pai, e a faixa do fundo, com o celeiro, a horta velha e o troço de ribeira, que estava registada à parte em nome de Leonor desde o ano do casamento. Porque o marido tinha insistido nisso, com aquela teimosia quieta que tinha para as coisas que considerava importantes. O notário tinha mencionado isso de passagem numa tarde de abril de há 3 anos, quando tinham tratado de outros papéis, e Leonor tinha guardado a informação no sítio onde se guardam as coisas que não sabemos ainda para que servem. Agora sabia. Pegou nas malas sem pressa. Não olhou para a janela do primeiro andar, onde sabia que ele estava. Talvez a espreitar entre as ripas do store, talvez à espera de uma cena que pudesse depois contar à mulher ao jantar, como prova de que tinha feito a coisa certa, de que a mãe era impossível e que não havia alternativa. Leonor não lhe deu isso. Havia espetáculos que alimentam o que não devia ser alimentado. E ela tinha aprendido cedo que a dignidade não é o que sentimos por dentro. É o que escolhemos mostrar por fora, quando tudo dói. Ajustou a alça da mala maior no ombro, pegou nas outras 2 com as mãos e foi andando pelo caminho de terra batida em direção ao fundo do terreno, devagar, com o passo de quem encontrou finalmente o ritmo que lhe pertence. Nem a correr de algo, nem a ir em direção a nada em particular, apenas a andar, que às vezes é suficiente. O sol estava baixo ainda, cor de mel claro, e deitava sombras compridas e finas no chão de terra seca. Um galo cantou algures à esquerda. Depois outro, mais longe, respondeu, como uma conversa entre 2 que não se veem, mas se ouvem. As oliveiras ao longo do caminho tinham aquele movimento lento que as oliveiras têm sempre, como se concordassem com tudo o que o vento propõe, mas sem entusiasmo excessivo, com a serenidade específica das árvores velhas que já viram demasiado para se agitarem com pouca coisa. Leonor foi passando por elas, sem as ver da forma habitual, porque as oliveiras já eram parte dela, como os ossos são parte do corpo. Estavam lá antes de olhar, estariam lá depois de deixar de olhar. E isso era uma forma de conforto que não precisava de ser pensada para existir. O celeiro ficava no extremo do terreno, atrás de uma pereira velha que o marido sempre disse que ia abater e nunca abateu, ano após ano, com aquela procrastinação específica das pessoas que, no fundo, não querem fazer o que dizem que vão fazer e encontram sempre uma razão para adiar. Leonor tinha sempre achado que havia nisso uma lição que ele nunca lhe explicou, mas que ela foi entendendo sozinha com os anos. Que há coisas que ficam, não porque são úteis, mas porque são nossas. Porque o tempo passado com elas não se desfaz só porque a coisa deixou de servir para o que servia. E abater a pereira seria abater também tudo o que aconteceu debaixo dela e à volta dela durante 30 anos de verões e invernos. A porta rangia. Rangia desde sempre, desde que ela se lembrava. Desde que era criança e vinha visitar a avó que tinha vivido nesta terra antes de ser terra deles. O marido dizia que ia arranjar, e também nunca arranjou. E havia uma altura em que esse rangido a irritava. Entrava de manhã cedo para ir buscar ferramentas e o barulho acordava os cães. E ela murmurava qualquer coisa que não era bem um palavrão, mas chegava perto. E agora havia nesse rangido uma espécie de continuidade que ela não esperava encontrar. Era a voz de alguém que já não está, mas que deixou marcas no mundo que continuam a falar sem ele. Marcas pequenas e domésticas, como uma porta que range e uma telha partida e uma pereira que não foi abatida. Entrou, pousou as 3 malas com cuidado no chão de terra batida
Ficou parada no meio do espaço com os braços ao longo do corpo, a deixar os olhos habituar-se à penumbra. O celeiro tinha uns 10 metros de comprimento por 5 de largura. Paredes de pedra grossa que guardavam o fresco mesmo nos verões mais duros. Um telhado de madeira com telhas de barro que o tempo tinha escurecido até quase pretas. Havia ferramentas velhas encostadas à parede da direita. Uma enxada com o cabo gasto a ponto de ser liso, um forcado com um dente partido que o marido tinha dito que ia mandar soldar e nunca mandou, uma foice enferrujada do enferrujamento honesto que vem de uso e não de abandono, que é uma diferença que se vê. Na prateleira de madeira rústica havia um cobertor dobrado em quadrado, lã grossa de cor que foi bordô e foi ficando cor de tijolo, e agora era simplesmente a cor do tempo. Ela pegou nele e cheirou-o brevemente, com os olhos fechados, como se estivesse a confirmar alguma coisa que esperava encontrar. Cheirava a feno seco e a um verão antigo, que ela não conseguia datar com exatidão, mas que reconhecia, da mesma forma que se reconhece a voz de alguém sem precisar de ver o rosto. Sem saber o ano, sabendo que pertencia a um tempo bom. Havia luz a entrar por uma fresta no telhado, uma faixa diagonal que cortava o espaço, cheia de pó, a flutuar devagar. E havia na beleza daquilo alguma coisa que a surpreendeu. Não esperava encontrar beleza ali naquele momento. Não estava em condições de a procurar. E ela apareceu, de qualquer maneira, como aparece sempre quando não é solicitada. Estendeu o cobertor sobre a palha mais limpa do canto, sentou-se devagar com os joelhos juntos e as mãos pousadas nas coxas e ficou quieta. Não estava a pensar. Estava a deixar, a permitir que as coisas se organizassem dentro dela de um modo que não dependia da sua vontade, que não precisava da sua colaboração ativa. Há uma fase depois da dor grande em que o pensamento perde licença e o corpo toma conta. E o corpo de Leonor sabia com precisão o que precisava naquele momento. Quietude, penumbra, o cheiro de algo que pertencia a um tempo anterior, a cadeados novos e papéis dobrados ao meio, e filhos que tomam decisões de noite enquanto a mãe está do outro lado da parede a ouvir. Pensou no marido, não de uma forma organizada, era mais uma presença do que um pensamento. Era ele ali de algum modo que ela não conseguia explicar e que havia aprendido a não tentar explicar, porque as explicações diminuem certas coisas. Ele tinha gostado deste celeiro. Vinha cá às vezes à tarde, não para trabalhar, mas simplesmente para ficar. Sentava-se numa caixa de madeira virada ao contrário, fumava o cigarro que ela lhe pedia que não fumasse dentro de casa, olhava para as ferramentas como se estivesse a fazer o inventário de uma vida e depois voltava para dentro com aquele ar satisfeito de quem fez alguma coisa útil, embora não tivesse feito nada. Ela tinha ficado irritada com isso durante anos. Agora, dava tudo para que ele pudesse vir cá, sentar-se mais uma vez na caixa virada e fumar o cigarro que ela lhe pedia que não fumasse. Deitou-se de lado, com o cobertor puxado até ao queixo, os olhos abertos para a parede de pedra, onde a luz da fresta desenhava um retângulo que se movia lentamente com o sol. Um movimento tão lento que só era visível se ficasses parada tempo suficiente, que era exatamente o tempo que ela tinha agora. Ficou a ouvir o celeiro a respirar, o vento nas telhas com aquele assobio fino que muda de tom com a força do ar. Algum animal pequeno nas vigas do telhado, o farfalhar da pereira lá fora, como se a árvore soubesse que havia alguém a ouvir e quisesse fazer companhia à sua maneira. E ao fundo, muito ao fundo, quase confundido com o silêncio, o rio que cortava o terreno em diagonal com aquele murmúrio constante que o marido chamava a voz da terra. Não com afetação, não com a pose de quem quer soar poético, mas com a simplicidade direta de quem enuncia um facto que verificou ao longo de 40 anos de escuta. Adormeceu sem querer, da forma que só se adormece quando o corpo chega ao limite e toma a decisão sem consultar ninguém. Não havia pensamento no momento de adormecer. Havia a pereira, havia agosto, havia as peras pequenas e duras que não prestavam para nada, além das vespas e dos pássaros, e de si própria quando era criança,
e mordia nelas, mesmo sabendo que eram adstringentes, porque via no ato de morder uma fruta da própria árvore uma satisfação que não tinha nada a ver com o sabor. Em agosto, já cá estaria para as ver. Não era um plano com detalhes, era simplesmente a certeza quieta de que estaria, e com essa certeza pequena e suficiente, Leonor adormeceu, enquanto lá fora o mundo continuava o seu trabalho indiferente e bonito. Não sabia que a 300 metros, um rapaz chamado Tomás estava a acabar uma reparação urgente no telhado do armazém do Sr. Albino. Uma viga que tinha cedido e que não podia esperar por outra manhã. E que ia passar pelo caminho de terra junto ao celeiro quando o trabalho ficasse feito. E que havia uma fresta na porta velha por onde saía um fio de luz que não devia estar ali àquela hora da noite. E que esse fio de luz ia mudar qualquer coisa. Não de repente. Não com o barulho das coisas que mudam com força, mas com a quietude das coisas que estavam destinadas a mudar e apenas esperavam um momento. Tomás tinha 26 anos e o hábito de andar devagar, não por preguiça, nunca por preguiça, mas porque tinha aprendido por necessidade e por temperamento que o mundo dá mais a quem não tem pressa de o atravessar, que o detalhe que importa está sempre à margem do caminho principal e quem vai a correr passa por ele sem ver. Tinha chegado àquela zona do Alentejo havia 4 meses, vindo do Algarve, onde tinha trabalhado numa herdade de citrinos durante 2 anos até o dono morrer e os filhos decidirem vender a propriedade com uma rapidez que não deixou tempo a ninguém para fazer planos. Tinha apanhado as suas coisas, um saco de lona, as ferramentas que eram suas, um casaco que tinha pertencido ao pai, e tinha ido a pé pela Estrada Nacional até aparecer alguém que precisasse de braços e soubesse reconhecer trabalho honesto quando via. Tinha ombros largos de quem trabalha com o corpo desde os 15 anos, quando foi para a primeira jorna, depois do pai adoecer e não poder mais. Mãos que sabiam o que estavam a fazer, mesmo antes de a cabeça decidir. Mãos que conheciam a diferença entre terra boa e terra cansada. Que sabiam quando uma viga estava podre pelo som que fazia ao bater. Que tinham aprendido cada textura do trabalho manual, não numa escola, mas no campo. Repetição após repetição, erro após erro, da forma que só deixa marcas verdadeiras. A barba de 10 dias não era desleixo nem cuidado. Era simplesmente o que aparecia quando um homem passa semanas sem espelho à frente e não sente a falta, que é uma forma de liberdade pequena, mas real. Dormia num quarto pequeno na casa do Sr. Albino, um quarto que cheirava a cal e a silêncio acumulado de anos, com uma janela que dava para o pátio de trás, onde havia um limoeiro torto e uma cadeira de plástico branca que o vento movia às vezes de noite, fazendo um barulho de arrastar que ele tinha aprendido a reconhecer sem acordar. Era suficiente. Tomás tinha aprendido a não precisar de muito. Não por virtude proclamada, mas porque o excesso lhe tinha sido tirado de formas que preferiu não repetir. E havia chegado a uma paz com a escassez, que não era resignação, mas uma espécie de clareza. O que é essencial fica. O resto é peso. Havia nele uma coisa que poucas pessoas notavam logo. Não sabia fazer tudo. Não sabia cozinhar além do básico. Arroz, ovos, qualquer coisa com pão e azeite. E numa tarde tinha queimado o arroz 2 vezes seguidas, com uma concentração que o Sr. Albino tinha observado da janela e depois vindo comentar com a expressão de quem tenta não rir e não consegue completamente. E Tomás tinha rido também, que era raro, mas acontecia. Não sabia ler música. A rádio da cozinha do Sr. Albino estava sempre ligada e havia canções que o afetavam de formas que não conseguia articular. E isso incomodava-o ligeiramente, não saber nomear o que sentia. Tinha medo de altura. Não o medo paralisante, mas o suficiente para lhe fazer as mãos tremer levemente nos trabalhos de teado. E aprender a trabalhar com esse tremor sem o eliminar, a incorporá-lo no ritmo das mãos, como se fosse parte do método. Eram as suas lacunas, e carregava-as sem drama. Vinha do armazém com a caixa de ferramentas no ombro quando viu a luz. Era um pouco mais de 2 da madrugada.
Ele calculava pelas estrelas com uma precisão que tinha surpreendido 2 ou 3 pessoas ao longo dos anos. Uma competência adquirida por necessidade nas épocas em que não havia relógio e havia que saber que horas eram para saber que trabalho estava atrasado. Parou. A paragem não foi uma decisão consciente. Foi o instinto de quem cresceu a ler o que está fora de lugar. O mesmo instinto que o fazia virar a cabeça quando uma árvore rangia de um modo errado, quando o chão cedia ligeiramente a mais, quando o silêncio tinha uma qualidade diferente que precedia o temporal. Uma luz no celeiro da quinta ao lado, às 2 da madrugada, não pertencia ao padrão. Havia 2 explicações. Alguém que não devia estar ali, ou alguém que precisava de estar e não tinha outro sítio. Aproximou-se devagar, pelo lado da sombra, com o passo aprendido de quem percebeu cedo que chegar a sítios sem barulho é muitas vezes a diferença entre perceber o que se passa e assustar o que não devia ser assustado. Chegou à porta e ficou parado com a orelha próxima da madeira velha. Ouviu respiração lenta, regular. O ritmo inconfundível de sono fundo. Não o sono leve de quem está alerta, mas o sono de quem chegou ao fundo e afundou de vez. O sono que vem depois de esgotar todas as outras opções. Ficou parado com a mão a centímetros da madeira e não bateu. A decisão estava tomada antes de a pensar. Não acordar. Não entrar. Não ir embora. Encostou as costas à parede de pedra do lado de fora. Pousou a caixa de ferramentas devagar, sem barulho. Cruzou os braços sobre os joelhos e ficou. O céu estava completamente limpo, sem uma nuvem. E as estrelas tinham aquela abundância generosa que só existe quando não há luz artificial a competir com elas. Aqui, a esta distância das cidades, o céu era uma outra coisa. Era uma presença que olhava de volta. E Tomás era dos poucos que sabia olhar para ele sem sentir necessidade de fazer isso significar mais do que era. Não dormiu. Ficou em vigília com aquela atenção difusa de animal que descansa, mas continua a registrar. Os grilos em camadas sobrepostas como uma orquestra mal ensaiada que de alguma forma fica bem. O vento que passava de vez em quando e fazia a pereira próxima murmurar com aquela voz seca das árvores em fim de verão. Algures ao longe, um cão que ladrava e parava e recomeçava com uma persistência que parecia pessoal. E ouvia a respiração do outro lado da porta. Regular, quieta. O som de alguém que tinha encontrado finalmente uma pausa no meio de algo que havia sido muito. Às 4 da manhã, passou uma carriça rente ao chão, com aquela urgência sem destino aparente dos pássaros nocturnos. Às 5h30, o céu começou a clarear a leste, com uma faixa de azul mais clara acima do monte. Primeiro quase imperceptível, depois com a certeza das coisas que vêm devagar e chegam sempre. Às 6, o sol apareceu. Tomás levantou-se devagar, esticou as costas com cuidado, apanhou a caixa de ferramentas e foi à aldeia buscar o que havia para trazer. A manhã chegou com aquela luz cor-de-mel que só existe antes do sol subir de vez, quando o dia ainda está a aprender a ser dia, e a luz tem uma suavidade que vai prever em meia hora. Uma luz que não compromete nada, que torna tudo possível, que existe apenas no intervalo entre a noite e o calor. Os pássaros tinham começado antes dela, como sempre, como se soubessem de algo que o resto do mundo ainda estava a perceber. Primeiro um único pássaro com uma nota repetida, depois outro com outra nota, depois o coro completo que se sobrepõe e se mistura, e de alguma forma fica harmonioso, que é o milagre específico dos pássaros ao amanhecer. Leonor acordou devagar. Havia aquela desorientação dos primeiros segundos em que o corpo sabe que algo mudou, mas ainda não catalogou o quê. O tacto era diferente, o cheiro era diferente, a luz entrava de um ângulo diferente. Depois soube.
A memória da véspera voltou toda de uma vez, não com brutalidade, mas com a precisão clínica dos factos que não mudam só porque dormimos. O cadeado, o papel dobrado, as malas, o caminho de terra, o celeiro. O peso voltou com a memória, mas redistribuído, mais manejável do que na véspera. Como se o sono tivesse feito um trabalho silencioso de reorganização que ela não tinha pedido, mas de que precisava. Ficou quieta mais uns minutos de olhos abertos para o teado do celeiro, a ouvir os pássaros e o vento e o murmúrio distante do rio. A faixa de luz da fresta tinha mudado de ângulo com o sol. Estava agora mais alta na parede, e havia pó a flutuar nela com aquela leveza específica que o pó tem quando ninguém o perturbou. O pó tranquilo dos lugares que estão em paz consigo próprios. Levantou-se, dobrou o cobertor com o mesmo cuidado com que o tinha encontrado, apanhou o cabelo com o elástico do pulso, calçou os sapatos que tinha tirado antes de adormecer, foi até à porta e abriu. A luz entrou forte de repente e ela fechou os olhos por um segundo, com a cabeça ligeiramente baixa. E quando os abriu, havia um rapaz sentado no chão encostado à parede de pedra, com uma saca de papel parda pousada ao lado e uma garrafa térmica na mão. As botas sujas com a terra de ontem, que já estava a secar em crostas escuras nas costuras. Havia também, na parede acima da sua cabeça, a marca das costas. O reboco ligeiramente escuro, de onde ele tinha ficado apoiado durante horas. O sinal físico indesmentível de uma noite passada naquele lugar. Tomás levantou-se sem pressa, sem a precipitação de quem se sente apanhado a fazer algo que não devia. Ficou de pé, com aquela postura ligeiramente curvada nos ombros, mais alta do que ela por uns 10 centímetros, com as mãos a segurar a garrafa térmica e o ar de quem fez o que achou certo e não sente necessidade de pedir desculpa por isso. Bom dia, disse. A voz era baixa, do tipo que não precisa de volume para chegar. Leonor ficou parada à porta com os pés descalços na terra fria da madrugada. Tinha-se esquecido dos sapatos. Ou talvez não se tivesse esquecido. Talvez o chão fresco fosse uma coisa de que precisava naquele momento, sem saber que precisava. E olhou para ele com aquela atenção densa que se desenvolve em pessoas que aprenderam, a custo que o custo, de acreditar errado. É alto demais para ter pressa de julgar. Passou o olho pelas mãos, calos velhos, firmes, não de hoje. Pelos ombros, o tipo de cansaço que vem de ficar acordado de propósito, que é diferente do cansaço de trabalho. Pelos olhos, castanhos escuros, quietos, sem a ameaça que ela procurava e não encontrava. Era o cansaço que conhecia, o que já foi digerido e virou parte da pessoa, como uma cicatriz que não dói, mas que está sempre lá quando se passa a mão. Ele estendeu-lhe a saca sem cerimónia. 2 pãezinhos ainda mornos, com aquele cheiro que não se consegue fingir. Um pacote de manteiga, 2 saquinhos de açúcar, um de sal, uma laranja que tinha uma folha ainda presa ao ramo, sinal de que vinha diretamente de uma árvore e não de uma prateleira. Ela olhou para o conteúdo da saca durante um momento mais longo do que era estritamente necessário. A laranja com a folha, o sal, o cuidado específico de alguém que pensou naquilo que estava a comprar. Ficou aqui a noite toda? Perguntou, não com acusação, mas com a necessidade de confirmar o que as botas e os olhos e a marca na parede já estavam a dizer sem ambiguidade. Ele ficou em silêncio 2 ou 3 segundos. Não a pensar na resposta, mas a pesar se precisava de ser dita em voz alta ou se estava já dita por tudo o resto. Havia luz dentro, disse por fim. E não acrescentou mais, porque não havia mais nada que precisasse de ser acrescentado. Havia luz dentro, e ele ficou. E isso era a explicação completa, sem ornamento, sem pedido de reconhecimento. Leonor ficou com a saca na mão mais um momento, a olhar para ele com aquela expressão que ainda não era confiança, mas que havia deixado de ser apenas desconfiança. Havia ali um território novo que ainda não tinha nome. Depois deu um passo para o lado.
Não um convite explícito de quem diz entra, mas o gesto físico de quem reconhece que há espaço para mais do que uma pessoa. Há água no tanque, disse, se quiser lavar as mãos antes do café. E foi para dentro sem esperar resposta, porque havia coisas que se propõem sem precisar de confirmação. E essa era uma delas. Sílvia tinha 23 anos e um rosto que as pessoas descrevem como expressivo quando querem ser gentis e não encontram outra palavra mais precisa. Não era feia, era irregular, com uma assimetria que não era defeito catalogável, mas que não era tampouco o que as revistas ensinavam a querer. Um nariz que torcia ligeiramente para a esquerda desde uma queda de bicicleta aos 12 anos, em que tinha batido com a cara no passeio, e o pai a tinha levado ao médico, e o médico tinha dito que estava tudo bem, mas o nariz tinha ficado com aquela leve inclinação que ela passara anos a tentar esconder, com a posição da cabeça, e depois desistira de esconder, porque havia coisas que era mais simples aceitar do que lutar. Dentes que nunca tinham tido aparelho. A família não tinha tido dinheiro para isso no momento em que era preciso, e depois foi tarde. Olhos demasiado juntos e demasiado atentos, uma boca que sorria depressa demais quando estava nervosa e que quase não sorria quando estava realmente bem, como se o sorriso verdadeiro fosse uma coisa privada demais para mostrar a toda a gente. Era baixa, com mãos pequenas e fortes de quem cresceu a trabalhar, cabelo escuro e ondulado que ela tentava domesticar com travessas e molas que cediam ao fim de meia hora, e ela acabava por deixar solto, com aquela resignação específica das pessoas que aprenderam a negociar com as próprias características. Havia nela uma intensidade que enchia o espaço. Não a intensidade da pessoa que quer ser vista e ocupa espaço com esse propósito, mas a de quem está sempre a processar tudo ao mesmo tempo, a registar detalhes, a conectar coisas, a guardar informação em camadas que se sobrepõem sem nunca perder nada completamente. Tinha conhecido Tomás com 16 anos, quando ele trabalhava nas terras do pai dela, antes de o pai morrer de ataque cardíaco, num fim de tarde de novembro, sentado na eira a reparar uma grade. E as terras terem sido vendidas para pagar dívidas que ninguém sabia que existiam. Dívidas do pai com o banco, dívidas do banco com a família, dívidas da família com o tempo que passa e não espera. Tinha visto Tomás pela primeira vez de uma janela do primeiro andar. Ele estava na vinha com aquela concentração que a tinha feito parar o que estava a fazer. Tinha descido para levar água, como fazia às vezes nas tardes quentes. Tinha-lhe dado o copo, sem conseguir dizer mais do que aqui tem, com uma voz que não era a sua voz normal. Era mais fina, mais depressa. E ele dissera obrigado, sem levantar os olhos da vinha. E ela tinha ido embora com a sensação de que qualquer coisa tinha começado que não dependia de nenhum dos dois. 7 anos a guardar esse começo, com o cuidado que se guarda algo frágil, alimentando-o com os encontros na feira do mês, no café da aldeia nas manhãs de domingo, nas festas de verão onde dançavam às vezes, sem que nenhum deles fizesse disso mais do que era. Tomás era gentil com ela, da forma que era gentil com toda a gente, com atenção real, mas sem o detalhe extra que transforma a gentileza em outra coisa, sem o gesto que fica depois de todos os outros terem ficado, sem a pausa antes de dizer o nome, que significa que o nome importa de um modo diferente. Sílvia sabia isso. Sabia e não sabia. Ou sabia, mas havia nela uma parte mais forte que via o que precisava de ver, que interpretava os olás à sua maneira, que construía arquiteturas inteiras com materiais que talvez nunca tivessem tido aquela intenção. Quando Tomás ficou no Alentejo e começou a trabalhar nas terras próximas, ela sentira uma alegria que tentara moderar e não conseguira. Passara a ter razões para fazer aquele caminho. A prima que morava do outro lado, a mercearia que era um bocadinho mais longe mas tinha melhor azeite, o caminho da montanha que ela nunca frequentara antes, mas que de repente tinha paisagens que valiam a pena ver. Tomás via aparecer e dizia: "Olá, Sílvia", com o mesmo tom de sempre. E ela guardava esses olás e os desdobrava à noite, tentando encontrar ali qualquer coisa que confirmasse o que precisava de confirmar. E às vezes encontrava, e às vezes não.
E os dias em que não encontrava eram os dias mais longos. Foi numa manhã cedo, quando ia de bicicleta para a casa da prima, que os viu. Tomás, de pé, com a saca na mão estendida, Leonor, à entrada do celeiro, com os pés descalços no chão de terra, e entre eles, aquele espaço que não é nada, mas que contém alguma coisa. O espaço de duas pessoas que estão a começar a descobrir que podem existir perto uma da outra sem que isso precise de ser explicado. Silvia ficou parada no caminho, com a bicicleta entre as pernas, e sentiu o chão mudar de textura debaixo de si, sem que nenhuma coisa física tivesse mudado. Era aquele momento específico em que a história que contamos a nós próprios durante anos começa a mostrar as costuras. Não rasgando, apenas mostrando que são costuras, que há dois lados de tecido diferentes que foram unidos e que podem ser separados. Voltou para casa, pedalando mais depressa do que era necessário, sem olhar para trás, com o vento a tratar de qualquer coisa que tivesse tentado aparecer nos olhos antes de ela ter a oportunidade de decidir o que fazer com isso. Nos dias seguintes, ficou em casa mais do que o costume. Ajudou a mãe com a horta, foi à mercearia por caminhos diferentes, respondeu às mensagens das amigas com a atenção dividida de quem está a pensar noutra coisa. À noite, ficava à janela a olhar para o monte escuro e tentava fazer aquilo que sabia que devia fazer. Largar. Deixar ir. Reconhecer que havia uma diferença entre o que tinha imaginado e o que era. Sabia que devia. Era mais difícil do que sabia. Nos dias que se seguiram, Tomás não pediu para ficar. Simplesmente ficou, da mesma forma natural e inegociável com que a chuva fica quando decide cair, sem anúncio prévio, sem pedido de licença, como parte do que acontece, porque é o que acontece. Na primeira manhã depois do pão, apareceu com ferramentas pedidas ao Sr. Albino, para um trabalho ali ao lado, tinha dito. E o velho não perguntou mais, porque havia coisas que não precisavam de ser perguntadas. E começou a reparar a vedação do lado norte, que estava partida em 3 sítios distintos, 2 dos quais deixavam passar as cabras para o campo de trigo do vizinho do outro lado, que já tinha mandado recado 2 vezes, com uma paciência que estava nitidamente a acabar. Leonor observou-o da janela da cozinha, enquanto bebia o café da manhã. Havia uma qualidade no modo como ele trabalhava que ela ficou a tentar nomear durante um bocado, e acabou por não nomear, porque há coisas que perdem alguma coisa quando ganham nome, que são mais elas próprias quando ficam sem categoria. Cada poste fincado com a terra bem calcada ao redor em camadas, batida com um pedaço de madeira grossa até deixar de ceder, cada arame esticado com a tensão certa, nem de mais que parte, nem de menos que cede. As mãos sabiam instintivamente quando era demais e quando era pouco. E havia nesse saber físico, automático, algo que ela reconhecia porque o marido tinha tido a mesma coisa. O saber que não vem dos livros, mas da repetição honesta, que entra pelo corpo antes de entrar pela cabeça. Ao meio-dia, ela pousou um prato na pedra grande junto à vedação. Batata cozida com azeite e sal, 2 ovos cozidos, uma fatia de pão, um copo de água. Sem dizer nada, sem olhar para ele, e foi para dentro. Quando voltou 40 minutos depois, o prato estava vazio, o copo estava vazio, e ele estava a trabalhar noutra secção, como se o almoço fosse simplesmente uma pausa, e não uma pausa longa. Havia nessa economia de tempo um respeito que ela reconheceu e que não era óbvio. Não o respeito pelo trabalho em si, que qualquer trabalhador tem quando quer parecer diligente, mas o respeito pelo peso das horas, pela consciência de que o dia tem um comprimento específico e cada coisa que cabe nele tem valor. Que desperdiçar o tempo de alguém é uma forma de lhe dizer que o que têm para fazer não importa. À tarde, quando ele foi buscar água ao tanque, ela estava a regar as ervas aromáticas que cresciam em vasos de barro ao longo da parede sul. Tomilho, alecrim, hortelã com aquela agressividade territorial que a hortelã tem, uma oliveira anã em vaso grande que o marido tinha trazido do Algarve numa viagem de há 20 anos e que continuava a dar azeitonas pequenas, intensas, que ela curava em sal e ervas e comia com pão. Cruzaram-se sem se desviar,
com a proximidade natural de dois que partilham um espaço sem ter combinadas regras. O tomilho precisa de menos água do que está a dar, disse ele, sem julgamento na voz, como quem faz uma observação sobre o tempo. Ela olhou para o tomilho. Estava de facto demasiado úmido. As folhas baixas, com aquele peso de planta que tem água a mais que não consegue usar. Depois olhou para ele. Eu sei, disse ela. Ele assentiu uma vez e foi buscar a água. Aquilo foi uma conversa completa, com início e fim e uma informação verdadeira no meio. E não era pouco. Havia uma tarde em que errou. Estava a reparar a caleira do lado sul do celeiro e calculou mal o ângulo. A água ia correr para a parede em vez de se afastar dela, o que com as chuvas do inverno seria suficiente para o úmido entrar e barro deteriorar. Só percebeu no dia seguinte, quando voltou a verificar o trabalho, com aquela atenção que tinha para as próprias imperfeições. Demorada, honesta, sem cedências. Desmontou tudo em silêncio e recomeçou do sítio onde o erro tinha acontecido. Leonor viu da janela. Viu a caleira desmontada, as mãos a desfazer o que tinham feito no dia anterior. A expressão fechada de quem está a ajustar contas com o próprio erro, sem escuta de público. Havia naquilo uma honestidade que ela reconheceu como rara. Não a honestidade que se declara para ser admirada, mas a que se pratica em silêncio, quando ninguém está a pedir nem a verificar. Rodrigo passou de carro ao final da tarde, sozinho desta vez, e abrandou junto à entrada do terreno com o motor a trabalhar. Leonor estava na cozinha com as mãos na massa do pão e não se mexeu. Continuou a amassar com o mesmo ritmo, os olhos na massa, as mãos a sentir a consistência que ainda estava a encontrar o ponto. Através da janela via o carro parado, o perfil do filho atrás do vidro. Ele ficou tempo suficiente para ver a vedação reparada, os sinais de trabalho na horta, a figura de um homem a guardar ferramentas ao fundo do terreno. Depois acelerou devagar e foi embora sem parar o motor. O pão ficou mais firme do que estava a ficar. Há estados de espírito que entram pelas mãos e ficam na massa, e depois ficam no pão. E a pessoa que come não sabe, mas come também aquilo. A primeira noite, perto do mesmo fogo, aconteceu sem que nenhum dos dois tivesse proposto. Foi uma daquelas coisas que se organizam sozinhas, quando as condições estão certas e as pessoas não se opõem, que é muitas vezes tudo o que é preciso. Leonor tinha acendido uma fogueira pequena do lado de fora do celeiro, ao fim da tarde, para queimar uns ramos secos que tinham caído da pereira durante o dia. E depois dos ramos arderem, o fogo tinha ficado bonito. Brasas vivas, com aquela gradação de laranja a quase branco no centro, que aquecia sem focar, que convidavam sem impor. O tipo de fogo que não precisa de ser aproveitado para justificar a sua existência. Tomás passou quando o fogo estava alto. Vinha de verificar as cabras que estavam amarradas mais abaixo no terreno e ficou parado a uns 5 metros, com as mãos nos bolsos e os olhos no fogo, com aquela expressão quieta das pessoas que convivem bem com o silêncio próprio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o de quem aprendeu que nem tudo o que se sente precisa de ser dito para ser real. Ela não disse que podia sentar-se. Não disse que tinha de ir. Não disse nada. E ele foi buscar uma pedra grande que estava encostada à parede do celeiro e sentou-se nela, do lado oposto do fogo. E aquilo foi suficiente. Era exatamente suficiente. Que é a medida certa de certas coisas. O fogo estralou. Uma faísca subiu e apagou-se no ar, com aquela brevidade que só existe nas coisas que duram 1 segundo, e por isso ficam. Algures ao fundo, o rio fazia o seu murmúrio eterno sobre as pedras, e havia entre eles o tipo de silêncio que se forma entre duas pessoas que perceberam, cada uma do seu lado, que não precisam de se provar uma à outra, porque o trabalho já tinha sido feito, e o trabalho falava, e o que ficava por dizer, podia ficar. Como é que se chama a quinta? Perguntou ele ao fim de um bocado, sem tirar os olhos do fogo, com aquela voz de quem pergunta porque quer saber e não para preencher o silêncio. Não tem nome,
disse ela. Sempre chamámos Terra. Uma pausa. Bom nome, disse ele, com uma seriedade que não era afetação, mas reconhecimento genuíno. O reconhecimento de quem entende que chamar as coisas pelo que são é uma forma de inteligência que não precisa de adorno. Leonor abraçou os próprios joelhos e ficou a olhar para as brasas com aquele olhar que vai para dentro mais do que para fora. Pensou no marido, não na morte, que da morte já havia pensado tudo o que havia para pensar, mas na vida dele, na textura específica de estar com ele, no cheiro da roupa dele depois de um dia de trabalho que ela já não conseguia reconstituir com precisão, mas sabia que existia e que um dia existira. Pensou nas noites que tinham passado assim os dois, com um fogo entre eles. Não exatamente assim, mas com a mesma temperatura, o mesmo tipo de quietude que vem de dois que partilharam o suficiente para não precisar de falar de tudo. E pensou no facto de que havia aqui, naquela noite, uma temperatura familiar que vinha de uma fonte diferente e que não sabia ainda o que fazer com esse facto, e que talvez não fosse preciso fazer nada. Talvez fosse suficiente apenas estar ali e deixar que a noite fizesse o seu trabalho. Tomás não perguntou sobre o marido. Não perguntou sobre o cadeado, nem sobre os filhos, nem sobre o que ia acontecer a seguir. Havia nele uma disciplina da pergunta que ela foi reconhecendo ao longo daqueles dias. A capacidade de distinguir quando perguntar enriquece e quando perguntar invade. De perceber que há histórias que as pessoas contam quando estão prontas e que forçar o momento é destruir a possibilidade de ele acontecer. Essa distinção, ela foi percebendo, não é ensinada em nenhum sítio. É temperamento. É o resultado de ter sido ferido de formas que ensinaram a ter cuidado com o que se pede aos outros. Quando o fogo estava quase apagado, ele levantou-se, sacudiu a calça com a palma da mão, disse boa noite, com aquela simplicidade que não pede resposta, mas aceita uma. Boa noite, disse ela. Ele foi pela sombra em direção ao quarto que tinha no fundo do terreno do Sr. Albino. Ela ficou mais um bocado com as brasas a apagar devagar, a ouvir o rio, a deixar a noite assentar dentro dela, com aquela paciência que tinha aprendido a ter para as coisas que precisam de tempo para tomar a sua forma. Silvia fez 3 semanas de uma guerra silenciosa, travada com as armas que tinha, que não eram muitas, mas eram usadas com a persistência de quem não encontrou ainda outra estratégia. Aparecia com desculpas cada vez mais frágeis. Primeiro a prima que morava do outro lado e a quem ia visitar com uma regularidade que a própria prima começou a achar excessiva, depois uma encomenda para o Sr. Albino que ela se tinha oferecido para trazer da vila, depois simplesmente a pé no caminho sem explicação, com aquele ar de casualidade que só engana quem não quer ver. Trazia comida para os trabalhadores, broa de milho ainda quente, figos secos num saco de papel, uma vez um tacho de caldo de legumes que carregou 2 quilómetros a pé, com as mãos vermelhas do esforço, e chegou com o tacho ainda morno e um sorriso que custou mais do que o tacho. Tomás recebia o que ela trazia com a mesma educação com que recebia tudo. Obrigado, Silvia. Sem detalhe extra, sem o olhar prolongado, sem o gesto que ela construía histórias à volta e depois desmontava à noite e voltava a construir de manhã, porque a construção era o que a mantinha em movimento. Havia momentos em que ela ficava perto dele mais tempo do que a desculpa justificava, a falar de coisas pequenas, o tempo que estava a mudar, a colheita que ia ser boa ou má, conforme quem perguntasses, a festa da aldeia no mês seguinte, que ia ter a banda que havia tocado no ano passado, ou talvez não, ainda não estava decidido. Ele respondia com atenção genuína e sem intenção. E era essa combinação específica, atenção real, sem intenção demais, que era a resposta mais cruel que podia haver. Não por maldade, mas por honestidade. Porque a honestidade tem às vezes a forma da crueldade, quando não é o que se quer ouvir. Leonor via tudo com aquela percepção silenciosa das mulheres que passaram a vida inteira a ler as dinâmicas das pessoas à sua volta. Não disse nada a ninguém. Havia naquela rapariga
algo que ela reconhecia com uma clareza que doía um pouco. Não a situação específica, mas a textura do que carregava, o peso específico de quem ama de um modo que não é correspondido e que ainda não encontrou a força ou o momento para largar. Um peso que não se resolve com conselho, nem com tempo dado de fora, que só se resolve por dentro, quando a pessoa chega ao sítio onde chega sozinha. E esse sítio não se apressar. Uma manhã de quinta-feira, quando Leonor estava a varrer o pátio em frente ao celeiro, Sílvia apareceu pelo caminho com um passo decidido e passou por ela com um cumprimento curto sem parar. 10 minutos depois, Leonor ouviu a voz da rapariga perto do poço, mais alta do que precisava de ser para o que estava a dizer. A dizer que havia mulheres que aproveitavam homens mais novos quando já não tinham mais nada para oferecer. Que havia situações que toda a gente via e ninguém comentava por fingida delicadeza. As palavras foram saindo com aquela lógica desordenada e dolorosa da dor que encontrou uma saída que não era a certa. Não por maldade, mas porque a dor não escolhe sempre a saída mais inteligente. Escolhe a mais próxima. Tomás parou. Pousou a ferramenta devagar. Virou-se para ela com aquela calma que não era indiferença, mas contenção. A contenção de quem sentiu e esperou antes de agir, de quem aprendeu que a primeira resposta raramente é a certa. Ficou quieto 2 segundos que pareceram mais e disse, baixo, sem raiva, com uma clareza que era mais difícil de receber do que qualquer raiva porque não deixava margem de reinterpretação. Sílvia, para. Só isso. E no para havia tudo. Havia o reconhecimento de que sabia o que ela sentia há tempo. Havia a recusa definitiva que não precisava de ser explicada mais do que era. Havia o cansaço de quem chegou ao limite de tratar uma coisa como se não existisse, quando existia claramente. Ela ficou parada, com o sol a bater na cara e as mãos fechadas nos lados do corpo. Os 2 trabalhadores a 100 metros tinham parado e olhavam para o chão com aquela atenção excessiva ao que estão a fazer, que é a forma de não ver o que se está a ver. Sílvia não disse mais nada. Virou costas e foi. Não a correr, mas depressa, com o passo de quem precisa de chegar a algum sítio antes de deixar acontecer o que está prestes a acontecer na cara. A estrada estava dourada com o sol do fim da tarde, longa e vazia à frente, com a poeira a levantar levemente onde ela pisava. Havia perfume de rosmaninho nos lados do caminho, aquele cheiro seco e forte que o Alentejo tem nas tardes quentes, quando a erva esteve ao sol o dia inteiro. Um pássaro, algures à esquerda, repetia a mesma nota 3 vezes, com uma regularidade que parecia mecânica. O mundo continuava bonito, com aquela indiferença que tem quando as coisas doem, como se a beleza fosse uma conversa que continua, sem precisar de toda a gente. Leonor ficou parada com a vassoura na mão, a olhar para onde Sílvia tinha desaparecido na curva da estrada entre as oliveiras. Ficou assim um momento completo. Depois foi à cozinha, embrulhou metade do pão que tinha feito de manhã num pano de linho limpo e deixou-o à porta da casa da mãe de Sílvia, sem bater à porta e sem bilhete. Não era explicação nem desculpa. Era simplesmente pão, que é uma das formas mais antigas de dizer estou aqui, sem precisar de dizer mais nada. Renato apareceu na estrada num cavalo quase preto, vindo do lado das serras com o passo lento e regular de quem conhece o caminho de cor, ou de quem não tem pressa nenhuma de chegar, porque o destino ainda não está decidido. E há dias em que isso é liberdade, em vez de problema. Tinha 28 anos, a altura e a postura de quem cresceu ao ar livre, sem que isso fosse uma escolha consciente, mas uma circunstância que moldou o corpo. Ombros que a camisa de flanela xadrez desbotada não disfarçava. Mãos com calos nas palmas e nos nós dos dedos. Calos diferentes dos de Tomás. Mais novos alguns, mais antigos outros. O mapa físico de trabalhos variados, em terras variadas. O cavalo tinha uma estrela branca na testa e um corte cicatrizado na pata traseira esquerda. Não em perfeitas condições, mas andava com a confiança específica dos animais que foram bem tratados, que sabem que podem confiar
no que os conduz. Silvia ouviu os cascos antes de o ver, um ritmo regular na terra seca que se ouvia de longe naquele silêncio de fim de tarde. Não se desviou do meio da estrada, não por intenção, mas porque estava demasiado dentro da própria cabeça para notar que ocupava o espaço de alguém que ainda não chegara. Quando levantou os olhos, ele estava a uns 20 metros e havia naquela imagem, o homem no cavalo escuro com a luz de fim de tarde atrás, qualquer coisa que lhe pediu atenção, de um modo que não soube imediatamente classificar. Renata abrandou o cavalo sem brusquidão, com o toque leve de quem está habituado ao animal e o animal habituado a ele. Olhou para ela, não com o olhar que avalia e passa em frente, não com o olhar de curiosidade superficial de estranho, mas com atenção real. O olhar de quem reconhece que há ali uma pessoa atravessada por alguma coisa e decide, conscientemente, prestar atenção. Ficou quieto um momento com o cavalo também quieto ao lado, a orelha do animal rodando levemente como antena. Precisas de ajuda com alguma coisa? A voz era direta, sem açúcar a mais e sem frieza. A voz de quem pergunta por que pergunta, não porque quer parecer simpático. Silvia olhou para ele à espera da segunda parte, do detalhe que transformava a pergunta noutra coisa, do sorriso errado, da intenção que estava mal escondida. Não veio nada disso. Ele estava simplesmente lá, no cavalo, quieto, à espera da resposta com uma paciência que não pressionava. Não, disse ela, mais duro do que pretendia, com a casca automática de quem foi ferido há pouco e ainda não teve tempo de aguardar. Ele assentiu sem ofensa. Está bem, disse. Mas não foi logo embora. Ficou mais um momento, a porta aberta um pouco mais antes de fechar, por se ela mudasse de resposta. Silvia olhou outra vez para ele sem querer, ou querendo, mas sem ter decidido querer. Havia nos olhos castanhos, com aquelas linhas finas ao redor que o sol escreve nos rostos de quem passa muito tempo ao ar livre. Simplesmente atenção. A disposição de estar presente para o que fosse, sem agenda. O cavalo bateu o casco no chão uma vez. Renato pousou a mão no pescoço do animal num gesto automático de calma, sem olhar, sem pensar. O gesto de quem faz aquilo há anos e o corpo já sabe, antes de a cabeça ordenar. Havia nesse gesto pequeno e automático qualquer coisa que ela notou sem querer notar. Como é que te chamas? Perguntou ela. E surpreendeu-se ao ouvir a própria pergunta, porque não a tinha planeado. Tinha saído antes da decisão de a fazer. Ele disse o nome sem hesitar. Ela disse o dela. Ele repetiu, devagar, com uma atenção que não era performance, não era a afetação de quem quer parecer cuidadoso. Era o hábito simples de quem aprendeu que os nomes das pessoas merecem ser ditos com cuidado, porque as pessoas merecem. Depois tocou levemente as rédeas e o cavalo recomeçou a andar com aquele passo regular e lento. Renato foi embora pela estrada no sentido contrário ao dela, sem olhar para trás, com a sombra comprida à frente no chão dourado. Silvia ficou parada no meio da estrada até os cascos se perderem na distância e o silêncio voltar. O rosmaninho cheirava. O sol estava a descer atrás do monte, com aquela lentidão específica das tardes longas do verão, que não quer acabar. Havia no ar qualquer coisa diferente do que tinha estado antes. Não grande, não dramático. Não o tipo de coisa que se conta depois com entusiasmo. Apenas diferente, como quando se abre uma janela que estava fechada há tempo, e o quarto é subitamente outro. O mesmo quarto, mas com outro ar. A casa de Taipa ficou de pé na quarta semana com uma solidez que Leonor passou a mão na parede para confirmar. A não aberta, a palma contra o barro seco, sentindo a firmeza que antes não estava ali, que ela não tinha conseguido criar sozinha por razões que agora entendia. Uma divisão principal com espaço para o essencial, uma pequena despensa no fundo, paredes grossas com aquela textura irregular e honesta do trabalho feito à mão, telhada de madeira velha que Tomás tinha encontrado empilhada num canto do celeiro,
madeira seca de anos, guardada pelo marido de Leonor com a paciência específica de quem guarda coisas sem saber ainda para quê, mas confiando que o para quê aparece quando o momento chega. O momento tinha chegado. No dia em que puseram a última camada de barro e a parede ficou de pé, sem tremer nem arquejar, Leonor ficou parada à frente dela durante um longo momento, com as mãos cobertas de barro vermelho. Não disse nada. Tomás ficou a 2 metros atrás, também quieto, também a olhar para a parede com aquele silêncio que se dá às coisas que levaram tempo e esforço e ficaram. A tarde foi diminuindo devagar. O sol desceu atrás do monte com a lentidão das coisas que não têm pressa. O rio lá embaixo continuou o seu murmúrio eterno que não esperava por ninguém e nunca esperara. Leonor tinha aprendido coisas naquelas semanas que não sabia que havia para aprender. Não as coisas dos livros, que essas ela tinha, mas as outras, as que entram pelo corpo e ficam nas mãos. Tinha aprendido a diferença entre barro no ponto e barro fora do ponto pela textura nas palmas, não pela vista. Uma distinção que parece pequena e é tudo. Tinha aprendido a pescar no rio com linha e anzol improvisado de arame. Tinha aprendido onde ficavam os peixes de manhã e onde ficavam ao fim do dia. Que os peixes têm hábitos como as pessoas e que conhecer os hábitos de alguém é uma forma de respeito. Tinha aprendido a acender fogo com lenha úmida, o truque da casca seca por baixo, o sopro no ângulo certo, a paciência de esperar que a brasa se estabeleça antes de pedir a ela mais do que pode dar. Havia coisas que o marido sabia e que ela nunca tinha aprendido, não por falta de querer, mas por falta de ocasião, pela ilusão específica de que há sempre tempo para as coisas importantes, e as coisas importantes podem esperar. Não podem. O tempo não esperou. Mas havia agora, nesta terra que era dela desde sempre e que estava apenas a começar a conhecer verdadeiramente, alguém que sabia e que mostrava sem fazer cerimónia disso. E ela aprendia com aquela rapidez de quem está a receber algo de que precisava há mais tempo do que sabia. A casa precisa de uma janela do lado do nascente, disse ela uma tarde, com os olhos na parede nova. Tinha ficado com aquela observação guardada 3 dias, não por hesitação, mas por escolher o momento certo, porque havia coisas que tinham um momento certo, e esse era reconhecível quando chegava. Tomás olhou para o sítio que ela estava a ver. A parede a que ficava de frente ao monte de onde o sol saía. Ficou em silêncio um momento. Tem razão, disse. De manhã a luz entra melhor por ali. Amanhã vemos o sítio certo, disse ela. Amanhã, confirmou ele. E havia no amanhã partilhado tudo o que havia para dizer. Rodrigo voltou numa tarde de sol com a mulher no carro e havia na visita a estrutura reconhecível de quem preparou o que ia dizer. A postura direita demais, as palavras demasiado ensaiadas. O Leonor recebeu-os à porta da casa nova com as mãos limpas e os pés calçados e aquela expressão de quem chegou a um sítio que é seu e sabe disso, sem precisar de o declarar. Rodrigo viu a casa. Ficou parado a olhar durante um tempo que não era de admiração nem de julgamento. Era de recalibração. O momento específico em que a pessoa percebe que o chão em que pisou não era o que pensava que era e que para continuar a andar vai ter de reaprender como se pisa. Fizeste uma casa, disse com uma voz que tentava ser neutra e tinha uma fissura pequena que ela ouviu. Fiz, disse ela. Apenas isso. Tomás estava dentro da despensa a organizar ferramentas e não saiu. Sabia distinguir as situações em que a presença ajuda das que a presença complica. E esta era de Leonor. Era dela tratar. E ela tratava. Rodrigo ficou mais uns minutos com palavras pequenas que tentavam abrir uma porta que ele próprio tinha fechado, sem reconhecer que a tinha fechado. A mãe sabe onde estou, se precisar de alguma coisa. Leonor olhou para ele durante um momento, para o filho que tinha criado, para o homem que ele tinha ficado, para a distância entre as duas coisas que não era culpa de ninguém em particular e era culpa de todos um pouco. Eu sei onde estás, disse ela. Não era perdão nem a sua recusa.
Era simplesmente a verdade no tamanho certo, que às vezes é o maior presente que se pode fazer a alguém. Em algum lado na estrada, Silvia e Renato cruzavam-se pela terceira vez. Ela ia com uma cesta de figos da figueira da avó, figos pretos, maduros, com aquela pele que cede ao toque. Ele ia a pé porque o cavalo tinha ficado no ferreiro com uma ferradura partida. Caminharam um bocado na mesma direção, sem que nenhum dos dois tivesse proposto caminhar juntos. Era o caminho e eles estavam nele, e havia espaço. Ele perguntou se os figos eram da variedade preta ou da roxa, que a roxa tinha outro sabor mais fundo. Ela disse que eram da preta, mas que tinha uma figueira de roxa no quintal ainda a dar. Ele disse que nunca tinha provado figo de roxa colhido na hora. Houve uma pausa pequena e honesta. Se passares pelo quintal, posso dar-te alguns, disse ela, com a naturalidade de quem faz a coisa mais simples do mundo, que era exatamente isso que era. Ele disse que passava. E havia nessa resposta direta e sem ornamento a coisa mais honesta que existe. A promessa de aparecer, de que ela não estava a falar para o ar, de que havia ali uma pessoa que ouvia e que voltava. Quando o sol desceu atrás do monte e a luz ficou com aquela qualidade dourada e longa do fim do dia, Leonor e Tomás foram os dois a pé pelo caminho que descia até ao rio. Sem combinar ir, simplesmente indo, da forma que se vai para os sítios que já são conhecidos o suficiente para não precisar de decisão consciente. Ela levava os sapatos na mão porque o caminho era de terra macia e havia uma altura em que fazia mais sentido sentir o chão do que estar protegida dele. Ele ia ao lado, com as mãos nos bolsos e a sombra comprida à frente, paralela à vela no chão de terra. Chegaram à beira do rio, onde havia uma pedra gasta de anos. A pedra do pai de Leonor, que ela tinha mostrado a Tomás uma tarde com poucas palavras. E ele tinha ficado em silêncio o tempo certo. O silêncio que reconhece, sem precisar de comentar. Ela sentou-se na pedra. Tomás sentou-se noutra, próxima, com os pés descalços na beira da água fria. O rio correu sobre as pedras com aquele som que é sempre o mesmo e nunca é igual. As estrelas começaram a aparecer uma a uma no céu que ia escurecendo do azul para o azul mais fundo. E havia entre eles o tipo de silêncio que já não precisa de ser preenchido porque tem tudo dentro. Tem o trabalho das semanas, tem o pão partilhado, tem a caleira que foi desfeita e refeita, tem o tomilho com água a menos, tem a faísca que subiu do fogo e apagou-se no ar, tem a manhã com os pés descalços na terra fria, tem tudo isso que não tem nome, mas que é real. Amanhã vemos a janela, disse ela, ao fim de um tempo que não mediu. Amanhã, disse ele. E o rio correu.